Aos 18 anos, eu estava finalmente prestes a começar minha vida adulta. As expectativas, tanto minhas quanto da minha família, estavam empilhadas sobre mim. Ao meu redor, tudo parecia ser uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo, um grande peso. O que deveria ser um começo cheio de liberdade e descobertas parecia mais uma prisão de responsabilidades e pressões. E, então, havia ele, o delegado, Vitor Moura. Meu pai sempre falava dele com respeito, mas nunca o vi de uma maneira diferente. Para mim, ele sempre foi apenas o amigo mais velho e distante de meu pai, que nunca me olhou mais do que uma criança. Mas, à medida que fui crescendo, eu não pude evitar sentir algo por ele. Algo que eu nunca soube nomear até o momento em que comecei a realmente me enxergar como mulher. Vitor era o tipo de homem que não passava despercebido. Ele era imponente, com um ar de mistério que sempre o envolvia. Seu olhar sério, as expressões controladas e a postura firme faziam qualquer um se sentir pequeno diante dele. E, por algum motivo, mesmo sendo tão distante, ele se tornou o centro dos meus pensamentos. Eu observava de longe, sonhando acordada com o que seria se ele olhasse para mim, se soubesse que eu não era mais a menina que ele via como filha de seu melhor amigo. Era engraçado, porque eu sabia o que as outras pessoas pensavam dele. Vitor Moura era o protótipo de autoridade na cidade. O delegado sério, o homem que sempre tomava as decisões certas. Ele estava acostumado a ser o líder, o controlador da situação. E eu? Eu era apenas a filha de seu amigo, uma garota normal com grandes sonhos, mas ainda imatura, aos olhos dele. Tudo mudou na noite da festa de confraternização. Meu pai, como de costume, organizou um grande evento para a cidade. Políticos, empresários, membros da alta sociedade estavam lá. Eu não queria estar ali, mas sabia que seria uma boa oportunidade para impressionar meu pai, fazer com que ele se orgulhasse de mim. Porém, naquele momento, o único motivo que me fez ir até lá foi pensar que, talvez, essa noite fosse minha chance de me tornar a mulher que sempre desejei ser. Quando cheguei, ele estava lá, como sempre, imóvel, observando, mas com aquele poder de comando silencioso. Eu não sabia o que era, mas algo me impulsionava para perto dele. Não queria ser apenas mais uma jovem que passava despercebida. Queria que ele me visse, me notasse de uma maneira diferente. Passei a noite inteira tentando chamar sua atenção, mas ele estava ocupado com seus próprios compromissos. No entanto, em determinado momento, nossos olhares se cruzaram. Não era um olhar qualquer. Era um olhar carregado de algo que eu não sabia identificar, algo que me fez sentir como se o mundo tivesse parado por um segundo. Ele se aproximou. Não sei exatamente por que ele fez isso, mas naquele momento, a tensão entre nós parecia palpável. Ele parou ao meu lado e, com a voz grave, disse: "Posso te ajudar em algo, Aissa?" Era como se a simples menção do meu nome saindo da boca dele tivesse o poder de me desarmar. Eu sabia o que ele significava. Sabia que, para ele, eu era só mais uma garota sem importância. Porém, algo dentro de mim me dizia para não deixar aquela oportunidade escapar. Eu falei, tentando parecer confiante, mas minha voz falhou. Eu só queria conversar. Sei que somos de mundos diferentes, mas talvez a gente pudesse conversar um pouco. Ele me olhou com um sorriso sarcástico, como se estivesse se perguntando por que alguém como eu, uma jovem do jeito que eu era, se atreveria a sugerir uma conversa. "Você tem coragem, isso é certo", ele disse, a voz cheia de algo que poderia ser descrito como admiração, ou talvez apenas curiosidade. "Mas acho que isso não é para mim." Naquele momento, a minha mente queria gritar, mas algo dentro de mim me fez continuar ali, enfrentando o desconforto. Ele virou as costas e, ao fazer isso, disse sem se virar: "Não precisa tentar ser alguém que você não é, vá aproveitar a festa." Eu não sabia se aquilo era um insulto, uma provocação ou apenas uma observação fria. O que eu sabia era que ele tocou em algo em mim. Algo que eu nunca tinha permitido ser exposto. Mas, naquela noite, algo aconteceu. Algo que mudaria tudo. Nos dias seguintes, a distância entre nós parecia maior do que nunca.
Eu evitava olhar para ele, tentando seguir com minha vida, mas ele estava sempre presente em meus pensamentos. Era como se algo o tivesse marcado em minha mente. Eu sabia que tinha que esquecer, seguir em frente, mas a cada encontro, a cada olhar, ele parecia me desafiar a ir mais fundo. E foi então que, num dia qualquer, ele apareceu na delegacia para uma conversa com meu pai. Quando ele entrou, nossa visão se cruzou novamente. Eu estava parada perto da entrada, e ele simplesmente me encarou, sem hesitar. Aquela mesma intensidade no olhar. Não era mais apenas curiosidade. Era como se ele estivesse me desafiando. Foi como uma faísca. Sem pensar, fui até ele. Você vai continuar me ignorando? Perguntei, de forma ousada. Ele olhou para mim, seus olhos azuis penetrando os meus, e disse, com um sorriso que misturava ironia e desafio: Você não desiste fácil, não é? Eu não sabia o que responder, mas naquele momento, a única coisa que eu queria era que ele me visse, me olhasse com outros olhos. Não só como a filha do amigo dele, mas como a mulher que eu finalmente estava me tornando. Quando ele se aproximou mais, senti a tensão no ar. Estávamos tão próximos agora, quase como se nossos corpos estivessem se chamando. Ele estendeu a mão e, por um momento, pensei que ele fosse tocar meu rosto, mas ele se conteve. O que ele faria? Eu estava prestes a descobrir. Nos dias seguintes ao nosso último encontro, uma tensão crescente pairava entre Vitor e eu. Algo dentro de mim me impelia a continuar, mesmo quando eu sabia que a distância entre nós era imensa. O que poderia ser apenas mais uma atração passageira se transformava em algo mais complexo. Vitor era muito mais do que o delegado imponente e sério. Aquele olhar, aquele sorriso enigmático, algo estava ali. Algo que me fazia pensar nele, dia e noite, como se ele tivesse me marcado de alguma forma. Eu não queria estar nesse jogo, mas não conseguia sair dele. Passaram-se alguns dias desde aquele mal-entendido na festa, mas algo ainda pairava no ar. Eu, com minha determinação, tentava ignorar a confusão interna que sentia, mas a cada oportunidade que surgia, eu me encontrava mais próxima dele, mais atenta aos seus movimentos, à maneira como ele agia ao meu redor. Eu sabia que o que eu estava fazendo era arriscado, mas o que mais poderia fazer? Eu estava perdida, sem respostas. Havia algo sobre ele que me atraía, algo mais profundo que a simples autoridade que ele exalava. Eu queria descobrir o que ele realmente era, quem ele realmente era. Foi em uma manhã de sexta-feira, enquanto eu estava no escritório, que encontrei Vitor novamente. Ele estava com um documento na mão, o rosto sério como sempre, mas com algo diferente nos olhos. Eu podia ver que ele estava pensando em algo importante, talvez algo relacionado ao trabalho, mas havia também um traço de cansaço, algo mais vulnerável que se escondia por trás da sua fachada impenetrável. Aissa, você tem um minuto? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sua voz, sempre firme, agora soava um pouco mais suave, quase como se ele estivesse hesitando. Claro, Vitor. O que você precisa? Respondi, tentando manter a calma, mas sentindo o coração acelerar. Eu sabia que aquele momento não seria como os outros. Algo estava prestes a mudar. Ele me entregou o documento, mas ao invés de simplesmente se afastar como sempre fazia, ele ficou ali, parado ao meu lado. O calor de sua presença era quase palpável, e eu pude sentir sua energia invadir o espaço ao nosso redor. Não era só a sua posição de autoridade, mas o magnetismo que emanava dele, fazendo com que eu me sentisse completamente desarmada. Eu olhei para ele, e por um instante, nossos olhos se encontraram, intensamente. Algo que eu nunca havia visto nele antes, um leve brilho, quase imperceptível, surgiu em seus olhos. Ele estava se permitindo olhar para mim, como se quisesse me dizer algo sem palavras. Aissa, você tem sido uma excelente ajudante para mim. Ele hesitou por um momento, como se procurasse as palavras certas. Eu estava pensando em como você tem se comportado ultimamente, como se tivesse mais autoconfiança do que antes. Eu não sabia o que dizer. O que ele queria realmente dizer com aquilo? Por um segundo, me senti pequena,
como se ele tivesse visto algo em mim que eu não sabia como expressar. Ou talvez fosse apenas a maneira como ele falava, com tanta autoridade, mas ao mesmo tempo com uma ternura inesperada. Obrigada, Vitor. Eu só estou fazendo o meu trabalho, respondi rapidamente, tentando evitar mais perguntas, mas ele parecia querer continuar. Ele sorriu levemente, mas aquele sorriso não parecia ser um sorriso de conquista, e sim de compreensão, algo que ele não mostrava frequentemente. Eu não quero que você sinta que está sendo tratada apenas como a filha do meu melhor amigo, Aissa. Você é mais que isso. Você é muito mais, e isso tem ficado claro para mim. Ele fez uma pausa, como se estivesse refletindo sobre o que acabará de dizer. O que eu poderia responder a isso? As palavras dele me fizeram sentir algo que eu não estava preparada para sentir, como se ele estivesse tentando me ver de uma maneira diferente. O que ele queria dizer com tudo isso? Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar tudo o que ele havia dito. Vitor nunca tinha se mostrado tão aberto, tão vulnerável. Ele sempre foi reservado, quase fechado em seu próprio mundo, mas naquele momento parecia mais humano, mais próximo de mim. Algo havia mudado. Eu sabia que o que eu estava fazendo não era certo. Ele era o delegado da cidade, um homem respeitado, muito mais velho que eu e, acima de tudo, amigo de meu pai. Eu não poderia simplesmente ceder à tentação, mas a atração que sentia por ele era tão forte, tão verdadeira, que não podia simplesmente ignorá-la. O que ele estava sugerindo? Será que ele sentia algo por mim também, ou estava apenas sendo educado, tentando me agradar para manter as coisas profissionais? Eu não sabia, mas uma coisa era certa, não conseguia mais ignorar a química entre nós dois. Quando ele me olhou novamente, eu senti um arrepio correr pela minha espinha. Ele estava me desafiando, mas ao mesmo tempo, parecia me convidar a cruzar uma linha invisível. O que aconteceria se eu fosse ousada o suficiente para aceitar esse convite? Antes que eu pudesse reagir, ele fez um movimento sutil e se afastou, voltando ao seu tom mais sério e distante, como se tivesse se lembrado de seu papel de autoridade. Aissa, é melhor voltarmos ao trabalho. Ele sorriu brevemente, mas dessa vez, não era um sorriso de gentileza. Era mais uma tentativa de se manter no controle, de se proteger. Eu fiquei ali, sozinha, absorvendo tudo o que acabará de acontecer. O que ele queria dizer com aquele olhar? Por que ele parecia tão dividido? E, mais importante, por que eu sentia que não conseguia mais ficar longe dele? Eu me vi perdida em pensamentos quando, de repente, ele parou na porta, olhou para mim mais uma vez e disse com um tom mais baixo: Aissa, eu sei que você tem se esforçado, mas talvez seja a hora de parar de se esconder atrás dessa fachada de jovem adulta. Você pode ser muito mais do que isso, e talvez eu seja o único a perceber isso. Não fuja de algo que você realmente deseja. E com isso, ele saiu. Mas, naquela noite, ele não sabia que ele acabará de plantar uma semente de desejo e incerteza em meu coração. Eu queria mais. E, pela primeira vez, eu sabia que ele também queria. O dia seguinte ao nosso encontro no escritório foi marcado por uma sensação de desconforto que eu não conseguia explicar. Era como se a tensão entre Vitor e eu tivesse atingido um novo patamar, algo que ambos estávamos tentando ignorar, mas que, de alguma forma, não podíamos mais esconder. Eu me via pensando nele o tempo inteiro, enquanto tentava me manter concentrada nas minhas responsabilidades. Era impossível não perceber o impacto que ele tinha em mim, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não devia deixar que isso afetasse minha vida profissional. Vitor sempre foi o tipo de homem que controlava suas emoções com uma habilidade que me deixava admirada. Ele estava sempre no controle, sendo sério, respeitado e cheio de autoridade. Mas agora, algo em seu comportamento estava diferente, algo que eu não conseguia entender completamente. O que ele queria comigo? Ele estava interessado? Ou isso era apenas uma forma de ser gentil, de agir com a mesma diplomacia que ele sempre usava no trabalho? À medida que o dia avançava, a sensação de incerteza só aumentava. Cada vez que ele passava pela sala, eu tentava ignorá-lo, mas os olhos dele sempre pareciam buscar os meus,
como se ele estivesse se perguntando a mesma coisa. O que estava acontecendo entre nós? Eu não conseguia entender, e a confusão só aumentava. Naquela tarde, a tensão entre nós atingiu seu ápice. Durante uma reunião importante na delegacia, Vitor e eu fomos obrigados a trabalhar lado a lado, sem poder fugir das interações. O ambiente estava carregado de pressão, e a necessidade de tomar decisões rápidas só intensificava a energia entre nós. Eu estava tentando focar no que precisava fazer, mas as pequenas trocas de olhares e as palavras que ele pronunciava com um tom mais suave pareciam me fazer perder a concentração. Aissa, você tem os relatórios sobre o caso de ontem? Precisamos decidir os próximos passos, Vitor disse com sua voz profunda, mas seu olhar estava fixo em mim, como se ele tentasse me ler. Claro, aqui estão, respondi rapidamente, entregando-lhe os papéis. Mas, ao fazer isso, nossas mãos se tocaram, mesmo que por um segundo. A eletricidade foi imediata. O toque foi breve, mas tão intenso que senti como se todo o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso. Eu tentei disfarçar, mas algo dentro de mim não conseguia deixar de perceber o quanto ele estava perto. Vitor também parecia desconfortável, mas não pela situação. Ele parecia estar lutando contra algo mais profundo. Ele afastou-se rapidamente, como se quisesse quebrar a tensão que acabará de surgir. No entanto, a presença dele parecia me seguir por todo o escritório. Eu não conseguia mais ignorá-lo. Algo tinha mudado entre nós dois, e eu não sabia se estava pronta para enfrentar isso. Quando a reunião terminou, Vitor se aproximou novamente. Ele estava mais sério do que nunca, mas eu podia perceber um leve tremor na sua voz. Aissa, podemos conversar? Ele fez um gesto com a cabeça, indicando que queria falar comigo em particular. Eu não sabia o que esperar. A última vez que ele me chamou para conversar, estava com um tom de autoridade. Mas agora havia algo mais suave, algo mais vulnerável em sua postura. Claro, Vitor, o que está acontecendo? Eu estava nervosa, mas ao mesmo tempo, havia uma excitação crescente em meu peito. Algo me dizia que aquela conversa seria diferente. Ele suspirou, parecendo hesitar por um momento antes de falar. Eu não sei como lidar com isso. Com você, disse ele, olhando para mim com intensidade. Você me faz sentir algo que eu não quero sentir. Eu tenho controle sobre tantas coisas, mas você me deixa sem saber o que fazer. E isso me assusta. Minhas palavras falharam por um instante. Eu não estava preparada para ouvir aquilo. Vitor, o homem imponente sempre no controle, estava se abrindo comigo de uma forma que eu jamais imaginei que ele faria. Eu sentia que ele estava revelando algo que estava guardado por muito tempo, algo que ele nunca deixou transparecer. Vitor, eu não quero que você se sinta assim. Eu não sei o que está acontecendo entre nós, mas também não consigo ignorar. Acho que, de algum jeito, nós dois estamos sentindo o mesmo, disse eu, minha voz trêmula, mas cheia de sinceridade. Ele me olhou como se estivesse tentando absorver minhas palavras. Seu olhar estava mais suave agora, mas ainda havia aquele quê de dúvida e medo. Medo de se permitir sentir. Não podemos fazer isso, Aissa. Não podemos nos permitir. Eu sou, o delegado, o melhor amigo do seu pai. Isso nunca vai funcionar. Eu tenho que me manter distante de tudo isso, ele falou, mas sua voz parecia vacilar, como se não estivesse mais tão certo de suas palavras. Mas então, algo mudou. Ele deu um passo à frente, e dessa vez, a distância entre nós dois desapareceu por completo. Ele estava tão perto que eu podia sentir a intensidade de sua respiração. Seus olhos estavam fixos nos meus, e eu podia ver que ele estava lutando contra uma guerra interna. O ambiente estava carregado de energia, de uma tensão palpável que fazia meu coração acelerar. Eu queria dar um passo para trás, mas algo dentro de mim não deixava. Algo dentro de mim estava dizendo para não fugir dessa verdade que estava se desenrolando. Eu sabia que ele também sentia, mas ambos estávamos com medo de dar o próximo passo. Vitor, você não precisa ter medo de sentir. Eu também estou com medo. Mas talvez seja a hora de parar de fugir.
talvez seja a hora de nos permitirmos viver isso, eu disse, quase sem perceber, minhas palavras saindo de um lugar profundo em meu coração. Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, como se estivesse refletindo sobre o que eu havia dito. O olhar dele ficou mais suave, e finalmente ele falou, com um tom mais gentil. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, talvez, seja o momento certo para descobrir. Foi a primeira vez em que senti que ele estava realmente disposto a se abrir para mim. A tensão que estava no ar parecia se dissipar, mas a química entre nós estava mais forte do que nunca. Quando ele se aproximou ainda mais, como se fosse fazer algo que mudaria tudo entre nós, ele parou e, com a voz baixa, disse: Aissa, eu não sei o que fazer. Mas a cada dia que passo com você, mais difícil fica ignorar o que sinto. E então, com um olhar profundo, ele virou as costas e saiu da sala. Eu fiquei ali, sozinha, com o coração acelerado, sabendo que algo grande estava prestes a acontecer entre nós. Mas o que seria? Estava eu preparada para o que ele poderia me oferecer? Os dias seguintes ao nosso encontro na delegacia foram uma mistura de incertezas e reflexões profundas. Eu não sabia o que fazer com as palavras de Vitor e, ainda mais, com o silêncio dele nos dias seguintes. Ele parecia distante, como se o confronto emocional que tivemos o tivesse afetado mais do que ele queria admitir. E isso me deixava perdida. Eu sabia o que sentia por ele, mas será que ele sentia o mesmo? Eu tentei me focar no meu trabalho, mas a verdade era que, quando ele estava por perto, meu coração batia mais rápido. Quando ele passava pela sala, seus olhos se encontravam com os meus, e havia sempre uma carga de emoção ali, algo que eu não sabia como lidar. Às vezes, ele me encarava por um tempo prolongado, mas logo desviava o olhar, como se quisesse evitar o que estava acontecendo entre nós. Eu sabia que ele não queria admitir o que sentia, mas era óbvio que algo estava acontecendo. O que começou como uma curiosidade inocente e uma atração platônica por parte de uma jovem se transformava em algo mais complexo. Eu não conseguia mais ignorar a intensidade da conexão entre nós dois. Vitor estava em minha mente o tempo inteiro. Era como se minha vida tivesse sido virada de cabeça para baixo, como se meu coração estivesse em um turbilhão de emoções que eu não sabia como controlar. Eu sentia medo de dar o próximo passo, mas também sabia que não podia continuar a me esconder atrás da cortina da indecisão. Algo entre nós dois estava prestes a mudar, e eu não sabia como reagir quando isso acontecesse. Foi em uma manhã de terça-feira, uma manhã comum, quando o inesperado aconteceu. Eu estava no meu escritório, revisando alguns documentos, quando Vitor entrou, como sempre, com a postura ereta e o semblante sério. Mas hoje havia algo diferente. Ele parecia mais tenso, mais ansioso, como se tivesse algo a dizer, mas estivesse se forçando a manter as palavras guardadas. Aissa, podemos conversar um momento? Ele perguntou, sua voz mais suave do que eu estava acostumada a ouvir. Isso me surpreendeu. Ele parecia mais vulnerável do que o normal, como se houvesse algo que ele precisava compartilhar. Claro, Vitor, o que está acontecendo? Minha voz soou mais calma do que eu realmente me sentia. Eu tentava me manter firme, mas a verdade era que meu coração estava batendo mais rápido. O que ele queria? Ele se sentou na cadeira à minha frente, ao invés de falar, permaneceu em silêncio por alguns segundos. Eu podia ver o conflito em seus olhos. Ele estava tentando se organizar emocionalmente, mas parecia estar se perdendo nas palavras que não sabia como dizer. Eu não sei como isso aconteceu, Aissa. Desde o nosso último encontro, tem sido difícil para mim pensar, agir, trabalhar. Eu não sou esse tipo de homem. Eu sou sempre tão controlado, mas você me fez sentir coisas que eu não posso controlar. E isso me assusta. Ele parecia mais nervoso do que eu já ouvi, e aquilo mexeu comigo. Eu sentia uma ponta de empatia e, ao mesmo tempo, uma paixão crescente, pois ele estava finalmente se abrindo. A cada palavra dele, algo dentro de mim se aquecia. Eu queria dizer que sentia o mesmo, que não estava sozinha nesse turbilhão emocional, mas fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu sabia que ele tinha medo,
e eu precisava deixar que ele falasse por si mesmo. Aissa, eu não posso continuar ignorando o que está acontecendo entre nós. Eu sei que temos nossas diferenças, eu sei que sou mais velho, e isso me faz sentir ainda mais inseguro. Eu não sei o que você espera de mim, mas eu preciso saber se você sente o mesmo, ele finalmente disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu olhei por um longo tempo, tentando processar tudo o que ele havia dito. Senti algo intenso e verdadeiro dentro de mim, uma necessidade de ser honesta com ele, de ser verdadeira. Afinal, ele estava finalmente mostrando o seu lado mais vulnerável, e eu sabia que não poderia deixar isso passar. Vitor, você tem razão em se sentir inseguro. Eu também tenho medo. Medo do que isso pode significar, medo do que os outros vão pensar. Mas eu parei, sentindo o peso das palavras que estavam prestes a sair da minha boca. Eu não posso negar o que sinto. Eu quero você, Vitor. E não é só desejo. Eu quero explorar isso, mesmo sabendo que isso é arriscado para ambos. Não posso mais ignorar o que está acontecendo entre nós. As palavras saíram com mais facilidade do que eu esperava. Eu estava vulnerável, mas sentia que não havia mais como fugir. Vitor me olhou com uma intensidade que quase me fez desviar o olhar, mas eu mantive meus olhos fixos nos dele. O silêncio entre nós dois era carregado de emoção, mas também de um entendimento mútuo. Ele sabia que eu estava dizendo a verdade, e ele sabia que não podia mais negar isso. Ele respirou fundo e, finalmente, sorriu. Não era um sorriso de vitória, mas de compreensão, de algo que estava sendo aceito entre nós. Algo que, até aquele momento, havia sido reprimido. Aissa, eu não sei o que o futuro nos reserva, mas acho que estamos começando a escrever algo que não podemos apagar. Ele se levantou, indo até a porta, mas antes de sair, ele olhou para mim novamente. Eu sei que isso não vai ser fácil. Mas estou disposto a tentar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Eu sabia que não seria fácil. Nós dois estávamos lidando com os próprios medos e inseguranças, com as expectativas da sociedade e, acima de tudo, com a nossa própria compreensão sobre o que significava estar junto. Não bastava apenas o desejo. Precisávamos lidar com as consequências, tanto emocionais quanto sociais. Vitor começou a se mostrar mais acessível, mais aberto, mas ele ainda carregava aquele medo. Ele estava me dando o espaço que eu precisava para entender melhor o que sentia, mas, ao mesmo tempo, queria mais. Ele queria mais do que eu estava disposta a dar naquele momento. Ele queria não só uma explicação, mas uma entrega total, e eu ainda estava me permitindo descobrir o que isso significava para mim. Eu estava confusa, mas sabia que o que eu sentia por ele não era apenas atração. Era algo mais profundo, algo que estava crescendo a cada dia. Vitor e eu estávamos em uma jornada de descobertas, e isso não estava sendo fácil para nenhum de nós. Naquela noite, depois de um longo dia, Vitor me ligou, e sua voz estava mais grave do que nunca. Ele estava prestes a fazer uma proposta, algo que poderia mudar tudo entre nós. Aissa, você está disposta a dar o próximo passo? Estou pronto, mas preciso saber que você também está. Eu sabia que ele estava falando de algo mais profundo, algo que ambos temíamos, mas algo que, talvez, fosse necessário para nos permitir finalmente ser honestos um com o outro. O que seria esse próximo passo? Eu estava pronta para enfrentá-lo? Depois de nossa última conversa, algo mudou. Vitor e eu estávamos, de certa forma, mais próximos, mas ainda havia uma linha tênue de insegurança que nos separava. Ele ainda lutava contra as barreiras emocionais que haviam sido construídas ao longo dos anos, e eu estava dividida entre o desejo de me entregar completamente a ele e o medo do que isso significaria para o futuro. Nos dias seguintes, ele parecia mais distante novamente. Ele estava tentando processar tudo o que havia acontecido entre nós, mas sua reserva ainda era palpável. O tempo juntos não era mais tão natural como antes. A tensão crescia, e, embora as palavras que trocássemos fossem carinhosas e significativas, algo ainda estava no ar. A sensação de que precisávamos fazer uma escolha,
mas ninguém estava disposto a dar o passo definitivo. Eu não sabia como lidar com isso. Queria mais de Vitor, mais da confiança que começava a nascer entre nós, mas, ao mesmo tempo, tinha medo do que ele poderia esconder. Ele não era apenas o delegado imponente da cidade, o amigo de meu pai. Ele também tinha um passado, um lado que ele não queria mostrar, e isso me incomodava. Não sabia se era o medo de ser rejeitada ou o medo de que, ao me entregar, eu estivesse me permitindo ser magoada. Era uma manhã comum de segunda-feira, quando, durante uma reunião na delegacia, Vitor se abriu de forma que eu nunca imaginei que ele faria. Fomos chamados para discutir um caso delicado envolvendo a cidade, e a reunião logo se tornou tensa. Todos falavam ao mesmo tempo, tentando decidir qual seria a melhor forma de agir diante da situação. Mas Vitor estava quieto, pensativo, como se estivesse em um lugar muito distante dali. Eu sabia que ele estava lidando com algo interno, algo mais profundo, e, de alguma forma, me senti compelida a me aproximar dele, a perguntar o que o estava incomodando. Quando a reunião terminou, todos saíram, mas Vitor ficou para trás, sozinho na sala. Eu hesitei por um momento, mas decidi ir até ele. Vitor, você está bem? Perguntei, sentindo uma leve tensão na voz. Ele olhou para mim, mas não respondeu de imediato. Ele estava claramente perdido em seus próprios pensamentos, mas ao me ver, algo pareceu mudar. Não, Aissa, eu não estou bem. Ele disse finalmente, com a voz rouca, como se a simples menção da verdade tivesse tirado a máscara de controle que ele usava. Eu não sei o que fazer com isso. Não sei o que fazer com você. Não sei o que estou sentindo, e isso me assusta. Eu não esperava ouvir aquelas palavras, e, por um momento, fiquei em silêncio, tentando processá-las. Vitor, o homem que sempre tinha as respostas, o homem que nunca mostrava fraqueza, agora estava admitindo para mim que não sabia o que fazer. O que isso significava? Eu não sabia, mas queria entender. Ele olhou para mim com intensidade, seus olhos azuis brilhando com uma emoção que eu ainda não havia visto antes. Aissa, eu sei que te magoei, mas nunca tive a intenção de fazer isso. Eu não queria me envolver. Mas você mexeu comigo de uma maneira que eu não consigo mais controlar. Eu tenho medo de que, se me entregar a isso, vou te perder, ou pior, vou te machucar. As palavras dele me tocaram profundamente, e eu não sabia o que responder. Vitor estava lutando contra algo que ele nem mesmo entendia. O medo, a insegurança e, talvez, a dor de se permitir ser vulnerável estavam tomando conta dele. Eu queria ser a pessoa que o ajudasse a superar isso, mas como fazer isso quando ele ainda estava tão fechado? Eu também tenho medo, Vitor. Mas o que eu sei é que eu quero estar ao seu lado. Eu não posso mais continuar a me esconder, a viver na incerteza. Eu não posso te fazer promessas, mas posso te dizer que, se você deixar, eu quero tentar. Quero tentar descobrir o que há entre nós. Ele me olhou profundamente, e, por um momento, parecia que ele ia me afastar. Mas, em vez disso, ele deu um passo à frente, com uma expressão de rendição. Ele sabia que a batalha interna que travava contra si mesmo estava perdendo força. Ele estava se permitindo, finalmente, se entregar a algo que, até então, ele não conseguia controlar: o amor. Nos dias seguintes, Vitor e eu começamos a nos aproximar mais. Não era uma proximidade física, mas emocional. As conversas que antes eram sobre trabalho ou assuntos superficiais agora tomavam um tom mais pessoal. Ele começou a me abrir mais sobre seu passado, sobre as feridas que carregava e o motivo de sua resistência. Eu aprendi que Vitor não havia crescido em um ambiente acolhedor. Ele sempre teve que ser o responsável, o forte, o imbatível, e isso o impediu de se conectar verdadeiramente com as pessoas ao seu redor. Ele não sabia o que era ser vulnerável, porque a vida lhe ensinou a ser sempre o guardião, o protetor. Ele nunca se permitiu ser frágil, até que eu entrei em sua vida. Eu me sentia útil, sendo a pessoa que ele começava a confiar, a quem ele começava a se abrir. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim ainda estava insegura. Ele havia me magoado ao se afastar de mim, e isso ainda doía. Mas agora eu via,
com mais clareza, que ele estava tentando ser melhor, que ele estava tentando superar seus próprios medos. À medida que o tempo passava, as interações entre nós se tornavam mais frequentes e mais intensas. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, decidimos sair para uma caminhada. Algo simples, mas que para mim representava muito mais. Era como se, finalmente, nós dois estivéssemos começando a nos permitir. Estávamos caminhando ao lado de um rio, a luz suave da lua refletindo nas águas calmas, e naquele momento, tudo parecia em sintonia. O peso de tudo que nos separava parecia, de alguma forma, menor. Vitor, você sabe o que eu vejo quando olho para você? Perguntei, minha voz mais suave. Ele olhou para mim, sem saber o que responder, mas ainda assim, curioso. O que? Ele perguntou. Eu vejo um homem forte, mas também vejo alguém que, por muito tempo, teve medo de se permitir. Você não precisa ser tão forte o tempo todo. Eu sei que você tem mais a oferecer do que o que mostra para o mundo. Ele parou de andar e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, vulnerabilidade pura. Ele parecia grato, mas também assustado. Eu sei que estou tentando, Aissa. E talvez seja a hora de deixar o medo de lado. Talvez seja a hora de finalmente me permitir. Naquele momento, senti que algo muito maior estava em jogo. Não era mais apenas sobre atração ou desejo. Era sobre a construção de algo genuíno, algo que ambos precisávamos. A caminhada continuou, mas quando chegamos à ponte sobre o rio, Vitor parou e olhou para mim com um olhar sério. Ele estava se aproximando de mim, seu rosto tão perto do meu, e então, em um suspiro, disse: Aissa, eu não sei o que está por vir, mas sei que não posso mais viver sem tentar descobrir com você o que esse nós realmente significa. Eu sabia que aquele momento mudaria tudo. O que ele faria a seguir? O que eu faria? Estávamos prontos para seguir em frente, ou o medo ainda nos consumiria? Era uma manhã comum, mas o peso que eu carregava dentro de mim não era nada comum. A cada dia que passava, a tensão entre Vitor e eu se tornava mais intensa, mais palpável. Eu sabia que algo estava mudando, mas o que era? Ele estava mais distante, mais introspectivo, e isso me deixava ainda mais confusa. Era como se, ao mesmo tempo que ele se aproximava emocionalmente de mim, ele também criava barreiras invisíveis que não sabíamos como quebrar. As semanas haviam se passado desde nossa última conversa sobre o que sentíamos. Eu sabia que Vitor estava lutando contra seus próprios demônios, mas agora, era minha vez de encarar os meus. Eu sentia a atração por ele, mas também o medo. Medo do que poderíamos nos tornar. Medo do que ele realmente queria. Medo do que eu queria, porque no fundo, eu sabia que estava completamente apaixonada por ele, mas estava com tanto receio de dar esse passo. Eu tentei me distrair com o trabalho, mas sempre que Vitor estava perto, meu coração acelerava. Ele tentava manter a distância, mas não era suficiente. O simples fato de ele estar ali me fazia sentir uma mistura de emoções intensas que eu não conseguia controlar. Quando ele entrou na sala naquela manhã, seu olhar estava distante. Eu observei por um momento, tentando entender o que se passava dentro dele. Ele parecia estar em algum lugar, longe dali, e eu não sabia se queria ou não que ele me visse. Eu não sabia se eu estava pronta para lidar com a verdade que ele escondia tão bem. Naquela manhã, uma situação inesperada fez com que o que estava guardado dentro de Vitor finalmente viesse à tona. Ele não estava apenas lidando com questões de trabalho, ele estava lidando com algo muito mais pessoal. Quando ele entrou no escritório, a expressão em seu rosto era sombria, e seu comportamento distante não era mais uma fachada de controle, mas um reflexo de algo muito mais profundo e sombrio. Aissa, você tem um minuto? Ele perguntou, sem olhar diretamente para mim. Era quase como se ele estivesse se preparando para dizer algo importante, mas não soubesse como. Sua voz estava tensa, como se cada palavra que ele fosse dizer carregasse o peso de um segredo guardado por muito tempo. Eu sabia que algo estava errado. Eu sentia isso no ar. Vitor nunca se comportava assim, tão vulnerável. Ele estava sempre no controle, sempre sério e imperturbável.
Mas agora, ele parecia frágil. Aquele olhar, aquela postura, tudo nele dizia que ele estava prestes a se abrir para mim de uma maneira que eu nunca imaginaria. E, ao mesmo tempo, eu sentia um medo crescente dentro de mim. O que ele estava prestes a contar? Claro, Vitor, o que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a calma, embora o meu coração batesse descompassado. Ele se sentou na cadeira em frente à minha mesa, mas não falou nada por um longo momento. O silêncio entre nós era carregado de tensão. Ele parecia pesar as palavras, como se estivesse se preparando para um golpe, e, por um momento, eu pensei em desistir de ouvir. Mas sabia que não podia. Vitor era o homem que eu mais queria entender. Ele estava prestes a abrir uma porta, e eu estava prestes a entrar. Aissa, eu não sei como começar. Ele parecia estar lutando com suas próprias palavras, mas finalmente, ele continuou. O que você precisa saber sobre mim é que o homem que você vê agora, o delegado, a pessoa que você tem ao seu lado, não é quem eu realmente sou. Eu carrego um peso muito maior do que você pode imaginar. Eu não sabia o que ele queria dizer. O que ele estava escondendo? Será que havia algo tão sério assim que ele sentia que não podia dividir comigo? Eu sabia que seu passado não era simples, mas o que ele estava dizendo agora parecia algo muito mais profundo. Vitor, você pode confiar em mim. Eu estou aqui para você. Disse, tentando confortá-lo, mas também sentindo uma curiosidade crescente sobre o que ele estava escondendo. Ele respirou fundo e olhou para mim com um olhar pesado, como se estivesse se despindo de suas defesas. Ele estava se permitindo ser vulnerável. Quando eu era mais jovem, eu cometi erros. Erros que assombram minha vida até hoje. Ele fez uma pausa, e por um momento, eu pensei que ele não fosse continuar. Mas ele estava determinado. Eu me envolvi em algo que eu não deveria. Algo que colocou em risco a vida de pessoas que eu amava. E eu fui responsável por tanta dor que eu não posso voltar atrás. Eu olhei, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Vitor, o homem que eu via como intocável, com uma vida cheia de segredos, agora estava se abrindo de uma forma que eu não esperava. O que aconteceu, Vitor? O que você está tentando me dizer? Perguntei, minha voz baixa e cheia de emoção. Ele olhou para mim com um olhar sério, e pude ver o peso da dor em seus olhos. Ele estava se permitindo contar sua história, uma história que ele guardou por tanto tempo. Eu fui responsável por colocar a minha vida, a minha carreira, a minha família em risco, Aissa. Eu fiz coisas de que me arrependo profundamente, e eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar a mim mesmo. Mas tudo o que eu sei é que, ele hesitou. Eu nunca te pedi para me entender, mas agora, você precisa saber quem eu sou. Eu estava sem palavras. O que ele estava me dizendo não fazia sentido em minha mente, mas o que mais me tocava era ver Vitor tão vulnerável, tão quebrado. Eu via como um homem forte, imperturbável, mas agora ele estava diante de mim, compartilhando a dor que tinha carregado por tanto tempo. Vitor, eu não sei o que dizer. Eu não esperava isso de você, mas eu entendo. Eu entendo que todos nós cometemos erros. E se tem uma coisa que eu aprendi é que não podemos viver presos ao passado. Você tem o poder de mudar, de ser quem você realmente quer ser, disse, com uma voz que tentava ser firme, embora as palavras saíssem com uma emoção que eu não conseguia controlar. Ele olhou para mim, como se minhas palavras tivessem tocado algo profundo dentro dele. Eu via em seus olhos que ele estava se libertando, se permitindo ser vulnerável. E, talvez, pela primeira vez em muito tempo, Vitor estava começando a acreditar que podia ser mais do que seu passado. Que ele não precisava se esconder de suas falhas. Ele podia, sim, ser alguém melhor. Eu não sei o que vai acontecer entre nós dois, Aissa. Mas uma coisa é certa. Eu não posso mais esconder quem eu sou. E você tem que saber disso, ele disse, com um olhar mais suave, mas ainda cheio de dúvida. Eu olhei para ele, e por um momento, a distância entre nós parecia ter diminuído. Eu podia sentir a sinceridade em suas palavras, mas algo ainda pairava no ar,
como se ele não estivesse completamente pronto para deixar a vergonha de lado. Eu sabia que Vitor estava tentando se redimir, mas a pergunta que permanecia era: ele realmente acreditava que merecia a chance de ser feliz novamente? E então, antes que eu pudesse responder, Vitor deu um passo à frente, mais perto de mim. Seus olhos estavam fixos nos meus, e por um momento, eu pensei que ele fosse me beijar. Mas, ao invés disso, ele disse: Aissa, o que você acha de nós darmos um passo à frente? De enfrentar isso juntos? Eu sabia que, naquele momento, estávamos em uma encruzilhada. O que Vitor estava oferecendo não era apenas uma chance de começar de novo. Era um convite a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Eu não sabia o que responder, mas sabia que esse momento mudaria tudo entre nós. O sol brilhava através da janela do meu escritório, mas, de alguma forma, a luz não conseguia dissipar a nuvem de incerteza que pairava sobre mim. Vitor e eu havíamos passado por tantas coisas juntos, mas parecia que ainda havia algo nos separando. Algo que eu não sabia como lidar. O medo e a insegurança dele, que até então eu tentei compreender, haviam tomado conta dele mais uma vez. E eu me via impotente diante de sua resistência. Desde o último encontro, quando ele me revelou seu passado e suas inseguranças, algo mudou em nossa relação. Ele parecia estar mais distante, como se o peso das revelações que ele fez tivesse criado uma barreira invisível entre nós dois. Eu sentia que ele estava tentando se afastar, e isso me fazia sentir um vazio que eu não sabia como preencher. Eu queria ser a pessoa que o ajudasse, a pessoa em quem ele pudesse confiar completamente. Mas, ao mesmo tempo, me sentia perdida. Eu estava apaixonada por ele, mas não sabia se ele estava pronto para se entregar a isso. A relação estava cheia de promessas não ditas, de gestos que não eram suficientes para quebrar as barreiras entre nós. Naquela manhã, Vitor entrou no escritório com a mesma expressão séria de sempre. Ele estava mais tenso do que nunca, e eu sabia que ele carregava algo importante consigo. Algo que eu não sabia se estava pronta para ouvir. Ele me olhou por um momento, como se estivesse esperando que eu dissesse algo, mas o silêncio entre nós dois era pesado demais. Aissa, precisamos conversar, ele disse finalmente, sua voz mais grave do que o normal. Eu sabia o que isso significava. Sabia que estávamos à beira de uma decisão que poderia mudar tudo entre nós. Algo havia acontecido, e eu estava prestes a descobrir o que era. Claro, Vitor, respondi, tentando manter a calma, mas meu coração batia acelerado. O que ele queria dizer? O que ele estava prestes a revelar? Ele se sentou na cadeira à minha frente, sua postura rígida como sempre, mas havia algo mais ali, algo que eu não conseguia decifrar. Ele parecia estar lutando contra algo, uma guerra interna que ele não queria que eu visse. Eu sei que isso tem sido difícil para nós dois. Eu sei que tenho sido distante, e eu não sei como lidar com o que estou sentindo, ele começou, as palavras saindo mais rapidamente do que o habitual. Você está me desafiando de maneiras que eu não sabia que era possível, Aissa. Eu nunca soube como confiar em alguém, como me entregar. Eu sempre vivi no controle, sempre fui o homem que as pessoas esperavam que eu fosse. Mas com você, é diferente. Eu me senti perdida em suas palavras. Vitor, o homem tão firme, tão seguro de si, estava finalmente se permitindo falar sobre o que sentia, e isso me tocava profundamente. Mas eu também sabia que havia algo mais. Algo que ele ainda não tinha compartilhado. Vitor, você não precisa se desculpar por ser quem você é. Mas você tem que entender que eu não estou aqui para mudar quem você é. Eu quero ser a pessoa que você pode confiar, mas eu também preciso de confiança, disse, tentando expressar a dor que sentia. Eu sabia que ele estava tentando se abrir, mas ao mesmo tempo, ainda havia algo bloqueando a nossa aproximação. Ele ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse pesando minhas palavras. Eu sabia que ele estava tentando encontrar uma maneira de me dizer algo, mas ele não conseguia. Algo o impedia. Algo relacionado ao seu passado, aquele segredo sombrio que ele ainda guardava. Foi quando ele finalmente falou, com a voz mais baixa, quase um sussurro.
Aissa, tem algo que você precisa saber. Algo que eu não queria te contar, mas você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu no passado. Eu não posso mais viver com isso, e sei que, se não te contar, isso vai acabar nos destruindo. Eu sentia meu coração acelerar. O que ele estava me dizendo? O que ele estava prestes a revelar? Será que ele tinha finalmente decidido se abrir completamente para mim? Eu não sabia o que esperar, mas sabia que estava na hora de descobrir o que ele havia escondido por tanto tempo. Vitor olhou para mim, seus olhos azuis fixos nos meus. Ele estava se entregando a um momento de vulnerabilidade que eu nunca imaginei que ele fosse permitir. Eu não sabia o que esperar, mas sabia que a tensão que se formava entre nós dois era quase insuportável. O que aconteceu, Vitor? O que você está tentando me dizer? Perguntei, minha voz trêmula, sem saber o que ele estava prestes a dizer. Ele suspirou, como se estivesse finalmente deixando algo pesado sair de seu peito. Ele não parecia mais o Vitor firme que sempre conheci. Ele estava quebrado, vulnerável, e isso me fez sentir uma empatia ainda maior por ele. Quando eu estava no começo da minha carreira, eu me envolvi com algo ilegal. Não foi por escolha, não foi algo que eu queria fazer, mas eu me vi envolvido em algo que não podia controlar. Eu me envolvi em um esquema de corrupção, e, por isso, a vida de pessoas que eu amava foi colocada em risco. E isso me assombra todos os dias. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando processar suas próprias palavras. Eu fiquei em choque. Eu não sabia o que pensar, o que sentir. Vitor, o homem em quem eu confiava, o homem por quem eu estava apaixonada, tinha um passado tão sombrio, algo que eu jamais poderia imaginar. Eu sentia uma mistura de dor e confusão dentro de mim, mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que ele estava sendo honesto. Ele estava se abrindo para mim, talvez pela primeira vez na vida. E o que isso significa para nós, Vitor? Perguntei, tentando entender o impacto disso. Eu queria saber se esse segredo, essa sombra que pairava sobre ele, iria nos separar. Ele olhou para mim com um olhar profundo, e pude ver a dor em seus olhos. Ele estava esperando que eu o julgasse, mas sabia que não faria isso. Eu o amava, e isso não ia mudar. Eu sei que isso é muito para você. Eu sei que talvez você queira se afastar, mas, Aissa, eu não posso mais esconder isso de você. Eu não posso mais viver com o peso desse segredo. Eu quero que você saiba quem eu realmente sou, mesmo que isso signifique perder você, ele disse, sua voz grave e cheia de emoção. Eu estava em choque, mas, ao mesmo tempo, meu coração estava apertado. Eu sabia que Vitor estava se permitindo ser vulnerável, e isso significava que ele confiava em mim de uma maneira que nunca imaginou. A verdade era difícil de engolir, mas eu sabia que não poderia mais fugir dela. O homem que eu amava, o homem que parecia perfeito para mim, tinha um passado sombrio, um erro que não poderia ser apagado. E, ainda assim, ele estava ali, se entregando de coração aberto, esperando por minha resposta. Eu olhei para ele, tentando processar tudo o que ele havia dito. Eu sabia que Vitor não era perfeito, mas ele estava tentando mudar, estava tentando se redimir. Ele não estava mais escondendo seu passado, e isso era algo que eu nunca imaginei que ele fosse fazer. Eu sabia que as coisas entre nós não seriam fáceis. Eu sabia que o que ele me contava mudaria tudo. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que ele estava se entregando de uma maneira que não poderia ser ignorada. Eu não posso mudar o que aconteceu, Vitor. Mas eu posso te apoiar, posso te ajudar a superar isso, se você me deixar, disse, com a voz firme, apesar do turbilhão que acontecia dentro de mim. Ele me olhou, seus olhos se suavizando, e eu vi algo que não havia visto antes, esperança. Ele estava começando a acreditar que poderia ser redimido, que talvez o amor pudesse curar as feridas que ele carregava. Quando ele deu um passo à frente, seus olhos estavam fixos nos meus, e eu sabia que ele estava prestes a fazer uma escolha. Ele se aproximou lentamente, como se a decisão que tomasse agora pudesse mudar tudo entre nós. Aissa, eu não sei o que vai acontecer, mas, se você me permitir, eu quero começar de novo. Juntos.
e enfrentar o que quer que venha pela frente, sem mais segredos. Eu sabia que, naquele momento, o destino dos dois estava em jogo. Mas a verdadeira pergunta era: estávamos prontos para enfrentar o que o futuro nos reservava, juntos? O peso das palavras de Vitor ecoava em minha mente enquanto eu caminhava pela casa em silêncio. Eu estava perdida em meus próprios pensamentos, tentando entender tudo o que havia acontecido. O homem em quem eu me apaixonei estava de fato se entregando de uma forma que eu nunca imaginei que ele fosse. E, mais do que isso, ele estava me pedindo para ficar ao seu lado, apesar de seu passado, apesar dos erros que ele sabia que cometeram. E eu sabia que não era fácil para ele. Ele tinha sido forte por tanto tempo, escondendo-se atrás da fachada de delegado implacável, mas agora ele estava deixando tudo para trás, se abrindo para mim de uma maneira crua e verdadeira. Era como se, finalmente, Vitor estivesse disposto a se permitir ser o homem que ele temia ser. Ele estava quebrando as barreiras que o cercavam, e eu, por algum motivo, sentia que isso era o que ele precisava. Mas e eu? Eu sabia que o amava, sabia que a minha vida não seria a mesma sem ele. Mas seria possível superar tudo o que ele me revelou? Minha mente estava em conflito. A confiança que eu sentia por ele não estava em dúvida, mas o que mais me assustava era o que o futuro nos reservava. Eu estava diante de uma escolha difícil, uma decisão que mudaria tudo. Eu não sabia se estava pronta para enfrentar as consequências de uma decisão tão grande, mas ao olhar para ele, vi em seus olhos uma determinação que me fez sentir que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer coisa. Vitor estava mais perto de mim do que nunca, e o espaço entre nós parecia carregado de algo novo. O que começava como uma relação baseada em pura atração e desejo agora se transformava em algo mais profundo, algo que nenhum de nós dois poderia mais ignorar. No entanto, ainda havia a sombra do passado de Vitor, a dor que ele carregava, e eu sabia que a decisão que eu tomasse agora não seria fácil. Ele me olhou com os olhos azuis brilhando com uma sinceridade que eu nunca havia visto antes. Ele parecia mais vulnerável, mais disposto a se entregar do que em qualquer outro momento desde que nos conhecíamos. A imagem do delegado sério e imperturbável estava se dissipando, dando lugar a um homem em busca de perdão, de si mesmo e dos outros. Aissa, eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas eu não posso mais viver em silêncio, não posso mais esconder quem eu sou. Se você me der a chance de construir um futuro ao seu lado, eu vou fazer tudo para ser o homem que você merece. Vitor disse, com uma expressão de total entrega. As palavras dele me atingiram com força. Ele estava me oferecendo não só uma chance de recomeçar, mas uma oportunidade de reconstruir tudo o que ele havia perdido. O orgulho que ele havia mantido por tanto tempo agora estava em pedaços, e eu sabia que isso era um risco para ele. Mas ele estava disposto a correr esse risco. Para nós. Eu olhei para ele, a dor de sua luta interna refletida em cada linha de seu rosto. Ele estava se entregando, finalmente, ao que ele realmente sentia. Mas, ao mesmo tempo, ele me olhava como se temesse que eu o rejeitasse. Como se temesse que eu não fosse capaz de aceitar seu passado, suas falhas. Vitor, não é o seu passado que me assusta. O que me assusta é o medo de não conseguirmos construir algo sólido agora. O medo de que, no final, isso se quebre, eu disse, sentindo uma mistura de sinceridade e medo em minhas palavras. Mas ao olhar para ele, percebi que a única coisa que nos faltava era a confiança total um no outro. Não só nas palavras, mas em nossas ações. Ele se aproximou ainda mais, com um olhar cheio de confiança. A distância entre nós desapareceu, e eu sentia o coração bater mais rápido à medida que ele chegava mais perto. Ele estava tão próximo que eu podia sentir o calor de seu corpo, o perfume leve de seu colônia. Ele estava ali, completamente aberto para mim, sem máscaras, sem barreiras. Eu sei que temos medo. E eu sei que estamos perdendo o controle. Mas, Aissa, eu te amo. E sei que o que passamos até agora foi apenas o começo. Eu nunca pensei que alguém poderia me fazer sentir assim, e por isso, não posso te perder. Vitor disse, com os lábios tão próximos aos meus que eu podia sentir a pressão de suas palavras. Eu sabia o que sentia.
Não era mais sobre as palavras que ele dizia, mas sobre as ações que ele estava tomando. Vitor havia se mostrado humano, vulnerável, e, mais do que tudo, ele estava me permitindo ser parte de sua vida, mesmo com todos os fantasmas que assombravam o seu passado. Eu o amava, e isso não poderia ser ignorado. Mas, apesar do amor que sentíamos, havia algo ainda no ar, uma tensão que não podia ser dissipado apenas por palavras. Vitor estava me convidando para um futuro que ele não sabia como construir, mas que queria fazer funcionar. A pergunta era: eu estava disposta a me entregar completamente, a confiar completamente nele, a dar esse passo tão grande? Eu olhei para ele, meu coração batendo forte no peito. O medo estava lá, mas agora havia algo mais forte. Havia uma vontade de acreditar que o amor que construímos até aqui poderia superar tudo. Eu sabia que, se estivéssemos dispostos, poderíamos criar um futuro juntos. Mas também sabia que não seria fácil. Eu respirei fundo e olhei para Vitor com sinceridade nos olhos. Eu não sabia o que o futuro nos reservaria, mas sabia que, ao lado dele, eu queria tentar. Eu estava disposta a enfrentar qualquer coisa para estar com ele. Vitor, eu te amo também. E não importa o que tenha acontecido no passado, eu quero lutar por isso, por nós. Eu estou pronta. Vamos começar de novo. Eu disse, a confiança nas minhas palavras tornando-se mais forte a cada sílaba. A resposta que eu dei a Vitor fez com que ele sorrisse, e aquele sorriso foi tudo o que eu precisava. Ele finalmente estava se entregando àquilo que sentia, aquilo que nós dois sabíamos que era real. Ele me puxou para mais perto, e dessa vez, não houve hesitação. O beijo que ele me deu foi suave, mas cheio de emoção, como se estivéssemos selando nossa decisão de finalmente caminhar juntos. Era o começo de uma nova jornada, uma jornada cheia de incertezas, mas também de amor e coragem. Nosso beijo era a promessa de um futuro onde a confiança seria nossa base, onde as mentiras do passado seriam deixadas para trás e onde construiríamos algo sólido. Vitor e eu não sabíamos o que o futuro nos reservaria, mas uma coisa era certa: queríamos enfrentá-lo juntos. Enquanto nos afastávamos do beijo, Vitor me olhou profundamente, seus olhos brilhando com uma nova determinação. Aissa, esse é só o começo. Mas eu não vou deixar você ir. Vamos construir um futuro juntos, por mais difícil que seja. Ele disse, com uma certeza inabalável. E, enquanto ele falava, eu sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, mas agora, eu não estava mais sozinha. Eu tinha Vitor, e juntos, iríamos enfrentar o que viesse.